Olá! Na aula passada estudamos a motivação. Hoje vamos ver outra habilidade do administrador, que é decidir. Há duas situações no cotidiano do administrador, segundo Maximiano, que exigem dele uma tomada de decisão: quando há um problema e quando se deseja aproveitar uma oportunidade. Um problema é uma situação que provoca frustração ou descontentamento. Uma oportunidade é uma situação onde há interesse e uma expectativa de recompensa. Problemas e oportunidades exigem uma decisão. A decisão pode ser definida como uma escolha entre duas ou mais alternativas disponíveis para resolver um problema ou aproveitar uma oportunidade. Todos nós enfrentamos diversos problemas e oportunidades que exigem uma decisão. Por exemplo, ao levantarmos, devemos nos decidir qual roupa vestir, o que comer, quando sair e outras decisões que vão aparecendo na medida que o dia se desenvolve. Algumas se referem a problemas como: levo guarda-chuva, visto roupa leve? E outras a oportunidades: vou ao cinema ou fico em casa? Mudo de emprego ou permaneço no mesmo? Assim como as decisões do nosso dia a dia afetam nossas vidas, para melhor ou para pior, as decisões dos gerentes afetam a organização diariamente. Algumas decisões afetam muitas pessoas da organização, custam muito dinheiro para serem executadas, têm um efeito no longo prazo e na sobrevivência da organização. Essas são as decisões estratégicas. E outras que afetam algumas pessoas, custam bem menos, têm efeito no curto prazo e têm um caráter rotineiro. São as decisões operacionais. A tomada de decisão é uma parte vital da atividade de dirigir, que se completa com as competências de motivar, comunicar e liderar. Por isso é importante conhecer o processo de decisão. O primeiro passo nesse processo é identificar o problema. Este é um momento que exige do gerente uma análise da situação, para não confundir sintoma com problema. O segundo passo é levantar as alternativas de solução do problema. Essa atividade envolve muita pesquisa e tempo. O terceiro passo é escolher a melhor alternativa, ou seja, aquela que reúne maiores benefícios por menores custos. O quarto passo é implementar a solução. E, finalmente, o quinto e último passo é avaliar a alternativa escolhida e, assim, guardar informações que facilitam uma nova tomada de decisão. Se o problema não for resolvido, o ciclo se repete. Para apoiar a decisão dos gerentes, muitos métodos foram desenvolvidos. Vamos ver alguns dos mais comuns. Vamos começar pelo método de produção de ideias e informações de nome brainstorming, ou tempestade de ideias. Esse método está baseado em dois princípios. Nenhuma ideia pode ser criticada e quanto mais ideias, melhor será. A consequência esperada é que ninguém se sinta constrangido em expor sua ideia e que a qualidade seja encontrada em meio à quantidade. Sendo assim, as pessoas se reúnem, são apresentadas a um problema e por um período de tempo vão falando suas ideias. Se bem utilizado, esse método favorece a criatividade, promove a integração das pessoas e pode gerar soluções inovadoras. Outro método muito utilizado nas empresas é a análise de Pareto. O objetivo desse método é definir prioridade dos problemas. Parte da suposição que dentro de um grupo de problemas, os mais importantes, segundo algum critério de importância, normalmente representam uma pequena parcela do total. Ou seja, as causas mais importantes são poucas, mas os efeitos são maiores. E, por outro lado, a maior parcela representam causas insignificantes e produz poucos efeitos indesejados. Assim, uma vez conhecidas as causas mais significativas, o gerente já sabe quais problemas deve enfrentar primeiro. Outro conhecido método para tomada de decisão, muito utilizado, é o diagrama de Chikawa. O objetivo desse método é a organização do raciocínio e a discussão sobre as causas de um problema. A ideia é colocar o efeito ou sintoma e perguntar quais são as causas. Em manufatura, as causas podem ter 4 origens: no método, no material, na mão de obra ou na máquina. Por isso, alguns chamam esse método de diagrama 4Ms. O grupo discute até chegar à raiz do problema. Como o desenho fica parecendo uma espinha de peixe, outros chamam esse método ainda de método de espinha de peixe. Acho que você já percebeu que os métodos utilizados para tomar decisão,
envolve principalmente a identificação do problema. Isso porque decidir é um processo que se inicia com a definição correta do problema. Não se esqueçam disso. E até a nossa próxima aula, quando estudaremos o processo de comunicação.